noite, irmãos, graça e paz estejam convosco. Gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia no livro de Salmos. O salmo que iremos ler é o Salmo número 2. Acompanhem comigo aí na tela. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Oremos. Senhor Deus, Pai eterno, todo-poderoso, nós te agradecemos por essa noite, pelo privilégio de ouvirmos a tua palavra. Senhor, venha abençoar as famílias que nesse momento se reúnem para ouvir a tua mensagem. Venha trazer edificação. Usa a minha vida exclusivamente pela tua graça e misericórdia. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o livro de Salmos é o livro do Antigo Testamento que mais é citado no Novo Testamento. O título hebraico do livro é Terrilim, que significa louvores ou cânticos de louvor. Esse título projeta uma luz sobre o propósito principal do livro, que é servir como inário, um conjunto, uma compilação de salmos que serviam como base para a adoração e o culto ao Senhor. Bom, nesse livro nós encontramos orações, louvores, apelos por livramento, salmos imprecatórios, salmos de sabedoria, até mesmo confissão de fé, isso mesmo, confissão de fé. Encontramos ações de graças, muitos assuntos temos aí nesse tão precioso livro. O livro de Salmos é tão precioso que nós podemos ver Jesus cantando um salmo, um Halel, por ocasião da última ceia, quando eles saem cantando um hino de louvor a Deus. Ali era um salmo que o Senhor e os seus discípulos estavam cantando. Também Jesus, quando estava na cruz agonizando, ele profere as palavras do salmo, especialmente Salmo 22, ou seja, Cristo morre com as palavras dos salmos em seus lábios, ou seja, no seu sofrimento, Cristo, ele cita os salmos, especialmente Salmo 22. O livro de Salmos é chamado também de inário do segundo templo. Ele também foi usado no período pós-exílio como base de louvor nas sinagogas também. Nós temos aí 150 salmos, e desses 150 salmos, pelo menos 73 salmos foram escritos, são de autoria de Davi. Davi, portanto, é o salmista por excelência, ele é o grande musicista e compositor do livro de Salmos. Então, Davi, ele é autor da maioria dos salmos. Mas os filhos de Coré, por exemplo, eles escreveram 11 salmos, do 42 ao 49, o 84, o 85 e também o Salmo 87. Asaf escreveu 10 salmos, o 50, o 75 ao 83. E Salomão escreveu 2 salmos, o 72 e o 127. Portanto, 2 salmos. Emã escreveu o 88, um salmo. Etã escreveu o Salmo 89, um salmo. E Moisés também é autor de um dos salmos que nós temos aí nessa coleção, que é o livro de Salmos. Moisés escreveu um salmo que é o Salmo 90. Portanto, nós temos aí 99 salmos cujos autores são mencionados. Ou seja, dos 150, 51 salmos são de autoria anônima.
desses salmos, na Septuaginta, nós encontramos uma divisão de 5 livros. O primeiro livro vai do Salmo 1 ao 41, a maioria composto por Davi. O livro 2 vai do Salmo 42 ao 72. O livro 3, do Salmo 73 ao 89. O livro 4, do Salmo 90 ao 106. E o livro 5, do Salmo 106 ao 150. Portanto, nós temos aí 5 livros numa divisão feita através da tradução Septuaginta. Paulo convida também os cristãos a falarem entre si com salmos e cânticos espirituais. Por exemplo, em Efésios 5,19, ele diz: falando entre vós com salmos. E em Colossenses capítulo 3, versículo 16, ele diz: louvando a Deus com salmos. Então, nós vimos aí um pouquinho a respeito desse livro, como introdução. O Salmo 2, que nós acabamos de ler aqui, é um salmo anônimo, ele está no livro 1, na primeira divisão, que é do Salmo 1 ao 41. Outra curiosidade para a gente desenvolver aí o sermão: 37 desses 41 primeiros salmos aqui do livro 1 foram escritos por Davi. Portanto, no livro 1, nessa primeira parte de salmos, é onde nós encontramos a maioria dos salmos escritos por Davi. E desses salmos da primeira parte, apenas o Salmo 1, o 2, o 10 e o 33 são anônimos. Portanto, o salmo que nós acabamos de ler é um salmo anônimo. E, aliás, é o primeiro salmo messiânico que nós temos aí nesse livro tão precioso. Outra coisa também digno de nota é que esse salmo, ele fala não apenas do Messias, mas ele mostra a rebelião do homem contra Deus, o homem que quer andar sozinho, que reivindica a sua liberdade separadamente do Senhor soberano, o Rei dos Reis, o Senhor de toda a terra. Portanto, vemos aí a rebelião do homem nesse salmo e vemos a resposta de Deus para essa rebelião. Nós vemos aí como Deus responde a essa rebelião do ser humano que quer andar com seus próprios pés, sem Deus na sua vida. Podemos dividir o nosso sermão, para trabalharmos melhor, em 4 partes. Eu vou dividir a exposição em 4 partes, e você pode anotar aí se quiser. A primeira parte fala sobre a rebelião contra Deus, a apostasia, do versículo 1 ao versículo 3. Essa é a primeira parte do sermão. A segunda parte vai dos versículos 4 a 6, que fala sobre a resposta divina, como Deus responde a essa rebelião. A terceira parte é a declaração de Cristo, que é um instrumento de Deus para executar a sua vontade e o juízo. Então vamos ver a declaração de Cristo, a resposta de Cristo, quando ele traz a verdade de que cumprirá toda a vontade do Pai e executará o juízo. E a última parte, a parte 4, vai dos versículos 10 a 12, que traz uma advertência solene, uma advertência aos homens para que se rendam ao Senhor, para que se prostrem diante dele. Portanto, nós vamos desenvolver aí o nosso sermão, a nossa exposição em 4 partes. Primeira parte, repetindo, rebelião contra Deus, versículos 1 a 3. Segunda parte, resposta divina, versículos 4 a 6. Terceira parte, declaração de Cristo, 7 a 9. E a quarta parte, advertência solene, versículos 10 a 12. Bom, meus amados, vivemos em uma época em que constantemente observamos uma crescente rebelião dos homens contra Deus, uma apostasia que aumenta a passos largos. Os homens não querem Deus, os homens rejeitam a verdade, rejeitam o Evangelho e rejeitam as verdades eternas contidas nesse Evangelho eterno. Os homens tentam distorcer todos os valores da criação, toda a ordem da criação. Os homens insistem em querer andar sozinhos, e até mesmo algumas igrejas que se dizem cristãs insistem em reivindicar uma liberdade que está distante de Deus, uma liberdade sem levar em conta o domínio e a soberania de Deus. Portanto, nós vemos isso claramente aumentando no mundo e também no meio de algumas denominações que se dizem cristãs. Leis são criadas a cada dia como verdadeira afronta a Deus.
leis como o aborto, que é aprovado, a ideologia de gêneros, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, policasamento, enfim, tantas coisas que nós vemos sendo aprovadas, especialmente também em nosso país, que afrontam claramente os princípios morais contidos na palavra de Deus. O homem se rebela cada vez mais, ele se apostata de Deus, ele rejeita Deus, e nós vemos isso em nossa sociedade de uma forma cada vez mais intensa, inclusive penetrando essa apostasia no seio de algumas denominações. Tudo isso consiste em uma verdadeira afronta contra Deus. E nós pensamos, até quando o homem afrontará o Senhor? Até quando o ser humano fará coisas contrárias à vontade de Deus, em atitude nítida e aberta de rebelião contra o seu Criador? Até quando? Deixemos isso com o Senhor, vamos nos aquietar, esperar nele, devemos nos aquietar e confiar no Senhor. Esse tipo de afronta é antigo, não é novo, ele tem início lá no Éden, quando Adão, ele desobedece a Deus, ele duvida da palavra de Deus, ele duvida do próprio Criador e decide que queria andar com os próprios pés. Irmãos, eu quero até aqui abrir um parênteses, toda vez que o ser humano, ele reivindica um arbítrio, um livre-arbítrio, reivindica uma liberdade, isso é um perigo, porque ele está querendo caminhar distante do seu Senhor, sem a intervenção de Deus na sua vida. É o mesmo que o homem dizer, eu não quero mais o Senhor não manda em mim, o Senhor não diz mais o que eu tenho que fazer, eu que decido o que é bem e o que é mal. Os homens tentam fazer as soluções para os seus problemas a par do Senhor Deus, e é justamente o que vemos aí nesse salmo. Esse salmo, ele vem bem de encontro ao que nós estamos presenciando. Na primeira parte, nós vemos essa rebelião, que é retratada nos versículos 1 até o versículo 3, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? É uma pergunta, o salmista que está falando. Da onde vem esse pensamento que nós vemos ao nosso redor? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, veja bem, os povos, as pessoas, as autoridades, os reis da terra, aí representam as autoridades, os príncipes, ou seja, todos que são investidos de autoridade, e é exatamente o que nós vemos hoje, tribunais superiores, nós vemos políticos que se levantam contra Deus. Na verdade, quando eles criam essas leis, eles estão se levantando contra o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, e contra o seu ungido, o seu filho. A rebelião é direcionada, é uma rebelião que tem um alvo, é Deus e o seu filho amado, Jesus Cristo, o seu ungido, aquele que ele enviou para nos salvar dos nossos pecados. Versículo 3 retrata que rebelião é essa. Eles dizem o seguinte: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Isso aqui é um sentido que nos dá a entender o seguinte: é como se seres humanos falassem a Deus, olha, nós não queremos que o Senhor se meta nos nossos negócios. Na verdade, aqueles que fazem isso é como se Deus não existisse para eles, né? Nós não queremos esse negócio de Deus, nós queremos andar com os nossos pés, termos as nossas soluções para a nossa sociedade. Irmãos, mas que tolice! Desde quando a humanidade sem Deus teve paz? Basta você olhar para a história humana, você vai perceber que sempre ocorreram guerras no mundo, sempre existiram coisas ruins, e sempre que o homem se levantou contra a soberania de Deus, ele não foi bem. Portanto, essa primeira parte, ela mostra essa rebelião do homem que quer seguir os seus próprios caminhos. A segunda parte mostra a resposta de Deus, que está retratada nos versículos 4 a 6. Primeiramente, diz o seguinte: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Deus, ele olha para essa situação com desprezo e ironia. Deus zomba do ser humano que
quer se achar Deus, que quer andar sem Ele, que quer afrontá-lo. Deus zomba do ser humano, ele olha do céu. Veja que a posição de Deus é muito mais elevada do que a posição do ser humano. Deus zomba dele. No versículo 5 diz: na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Tudo tem um tempo. Deus certamente derramará sua ira, Deus fará justiça, mas aqui o salmista deixa claro: a seu tempo. Ou seja, na sua ira, a seu tempo, no tempo certo, no tempo determinado, segundo o seu propósito, segundo o seu eterno decreto, Deus falará, Deus executará o seu juízo, Deus confundirá toda a soberba e arrogância do ser humano que insiste em andar sem Deus. O versículo 6 diz: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Os homens podem escolher as suas autoridades, podem escolher aqueles que dominam sobre si, mas Deus diz: eu escolhi o meu rei. O seu rei já foi escolhido, o seu ungido foi escolhido, e esse é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Esse sim foi constituído por rei, por Deus, sobre toda a terra, pelos séculos dos séculos. Ele é o nosso rei eterno, ele é o nosso Senhor, o nosso soberano. Então Deus diz: eu já escolhi o meu rei, eu constituí meu rei. Ele é aquele que reina sobre todos, não apenas sobre Israel, mas sobre toda a humanidade, não só apenas sobre os seus eleitos. Ele continua sendo rei a despeito de toda rebelião que o ser humano possa fazer ou proferir contra ele. A terceira parte, nós vemos a declaração deste rei, a declaração de Cristo. Agora, Cristo é que fala, ele vai cumprir a vontade de Deus, do Deus, o seu Pai, que o constituiu como rei. Ele executará o juízo e a vontade de Deus. Isso está dos versículos 7 a 9, quando Cristo, esse rei, diz: proclamarei o decreto do Senhor. Que decreto é esse? Aquilo que Deus determinou. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Deus é o Senhor, Jesus, ele é o Messias, ele é o Filho de Deus, e ele foi aquele que Deus enviou na encarnação. Cristo se fez homem, portanto ele diz: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ou seja, Deus envia o seu filho, envia o seu ungido, envia o seu rei para ser rei sobre todas as nações, para libertar aqueles que são dele, para libertar os seus eleitos, libertar o seu povo. O versículo 8 diz: pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Esse rei, ele não é rei apenas de uma nação, mas de toda a terra. Foi dado todo o domínio por herança a ele. Deus entregou o domínio ao seu Filho Jesus Cristo, e esse domínio é soberano, é um governo sobre tudo e sobre todos, sobre todo o universo, sobre toda a terra. E termina com o versículo 9 dizendo: com vara de ferro as regerá e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Isso é uma referência ao juízo que será executado por este rei. Jesus Cristo executará o juízo, ele julgará todos os homens. E o salmo encerra com a última parte, em que o salmista traz uma advertência solene para que todos se rendam a esse rei, se rendam a este Senhor. E a advertência vai dos versículos 10 a 12, que diz: agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. É um conselho, mas em forma de admoestação, de advertência. Se os reis da terra forem sábios, se renderão a esse rei, porque somente a ele é dado domínio. Aliás, toda a autoridade provém dele, todo o poder emana dele, deste rei, que foi constituído pelo próprio Deus. Portanto, há uma advertência: agora, reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. E o versículo 11 diz: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Há uma advertência novamente aqui:
quando o salmista, ele relata aqui que todos deveriam servir ao Senhor, inclusive os reis da terra, e isso com temor. Eles deveriam temer, porque esse rei executará o juízo em breve, ele virá, ele está vivo, e manda também que se alegrem nele com tremor. É uma atitude sábia, seria uma atitude muito inteligente e sábia daqueles que advogam para si o domínio e a sabedoria. Eles deveriam servir a este que é rei de verdade e eterno, e deveriam servi-lo com alegria e se alegrar nele. E o Salmo faz um convite, versículo 12: beijai o filho para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Deus derramará a sua ira, e quem executará essa ira é o seu Filho, Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. E há uma promessa de alegria, de bem-aventurança para aqueles que se refugiam neste Rei que foi ungido pelo próprio Deus. Irmãos, como podemos aplicar esse texto que nós acabamos de ler de Salmos, esse sermão à nossa vida? Simples. Primeiramente, nós também estamos presenciando uma época em que a apostasia ela aumenta a passos largos na sociedade, nas autoridades e até mesmo em algumas denominações. Não devemos nos abalar com isso. Esta apostasia não é uma novidade, ela está acentuando isso devido ao coração corrompido do homem, um coração rebelde que se levanta contra Deus, contra a sua soberania e contra o seu domínio. Portanto, não devemos ficar inquietos diante dessa situação, porque precisamos saber e ter em mente sempre que Deus está no controle de tudo. Ele olha do céu, ele zomba desses projetos do ser humano, ele zomba desta rebeldia. Deus executará o seu juízo em breve. Nós devemos confiar em Deus. E a segunda aplicação é que nós, como servos de Deus, regenerados pelo Senhor, nós que tivemos os nossos olhos abertos para a verdade do Evangelho, devemos nos render e nos submeter à vontade de Deus, dobrar os nossos joelhos em oração para sermos sempre submissos à sua vontade, ao seu governo soberano sobre a nossa vida, sem murmurar, sem questionar. Devemos sempre entender que o Senhor, Ele é Rei sobre cada um de nós. Portanto, precisamos servi-lo e precisamos nos alegrar nele sempre, porque em breve ele voltará, ele reinará e ele fará justiça. Que Deus abençoe os irmãos, tenham uma excelente noite e eu convido vocês a orarem comigo nesse momento. Senhor, obrigado por esta mensagem, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, porque tu és o Rei soberano sobre as nossas vidas. Senhor, que nos alegremos em ti e na tua vontade sempre, que nos aquietemos no Senhor, que não venhamos nos abalar diante de tanta apostasia que está ao nosso redor, mas que possamos sempre, Senhor, aguardar confiantemente a tua vinda, o teu juízo que será executado, que possamos confiar no Senhor, estaremos contigo para sempre, somos bem-aventurados, porque o Senhor domina sobre a nossa vida. Te louvamos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Curtam o nosso canal, compartilhe, dê o seu like, que Deus abençoe a vida de vocês.